Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal de Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui trazer uma rúbrica onde irei mostrar só para este vídeo, portanto não irá haver uma segunda ou terceira parte. Portanto, para terminar, as pessoas se calhar é uma coisa positiva. E a empresa que venho trazer aqui, no fundo, é uma empresa que eu venho já investindo durante este ano. Como eu já disse para quem tem seguido os meus vídeos, é uma empresa que eu gosto bastante. E venho aqui trazer algumas informações desta empresa e, no fundo, aqui apresentar alguns motivos o que me levou aqui a investir nela. Obviamente que não quero dizer que se enquadre na maior parte, pronto, não quero que se enquadre na maioria das estratégias de vocês, investidores, mas na minha estratégia adequa-se de maneira positiva. Lá está, tem alguns pontos positivos, tem alguns negativos, depois é como eu já disse, agora é o vosso trabalho depois decidir se faz sentido ou não adicionar ao vosso portfólio, ou então pelo menos terem uma noção do que é que esta empresa faz, de como é que obtém dinheiro, também em que aspecto financeiro, estilo financeiro se enquadra. Prontos, para quem não sabe, é uma Business Develop Company. Neste caso, em termos de net assets, é a maior do mundo. Obviamente, tem aqui uns pontos bastante favoráveis e é uma empresa também bastante, já tem alguns anos. E pronto, e tem feito aqui, no fundo, um bom retorno financeiro ao longo dos anos e não tem deixado os investidores, pelo menos até o momento, descontentes. Portanto, venho aqui trazer um vídeo da Ars Capital, um portfólio bem diversificado e um dividend yield de 8%. Portanto, obviamente que é um dividend yield muito bom. Também vou trazer mais à frente o porquê deste tipo de empresas pagar yields tão elevadas. E como eu já disse, também são empresas em que, em termos da valorização de preço da ação, não é muito, obviamente, substancial, advém muito da renda passiva que ela nos proporciona. Portanto, o seu ticker, no fundo, é RCC, que está aqui listada na bolsa Nasdaq. Basicamente, o tipo de empresa é uma Business Development Company, mais conhecido pelo BDC. A sua fundação, basicamente, foi aqui em 2004. A sua sede é em Nova Iorque, Estados Unidos. Em termos de ativos totais, conta aqui com 21,5 mil milhões de dólares. Em termos de capitalização bolsista, a empresa que vale 14 mil milhões de dólares. Em termos de alguns setores de investimento, prontos, eles têm investido em setores como tecnologia, saúde, serviços financeiros, indústria, consumo e energia. E também, obviamente, de encontro com a sua estratégia de investimento, no fundo, aqui a concessão de crédito a empresas privadas, especialmente através de empréstimos garantidos de primeira linha. Obviamente que aqui os pontos, que é os motivos de interesse, obviamente também não deixa de ser um dos motivos de interesse também para eu ter investido nesta empresa, é o seu dividend yield atrativo, está mais ou menos entre os 8 e 9%, com um histórico de pagamento consistente, que é um ponto também bastante importante. Também o facto de dentro destas empresas temos aqui também uma diversificação setorial e de ativos, reduzindo os riscos, e depois também um dos pontos bastante bons e acredito também, não acredito que muitos de vocês conheçam esta empresa ou que investam nela, mas pelo menos tomei o conhecimento que alguns subscritores ou pessoas que comentaram também têm este ativo, e o que é factual é que é uma gestão sólida e disciplinada, garantindo um crescimento sustentável. Pelo menos dentro dos BDCs, este é o único que eu pessoalmente não descarto o facto de vocês possuírem, porque na minha opinião é uma empresa bastante sólida, tendo em conta o seu historial. Agora, falando um bocadinho, pronto, aqui no fundo também temos o Larger BDCR Generally More Liquid, em que vemos aqui alguns BDCs, como o IRCC, depois temos aqui a Blackstone, depois temos aqui o BDC, que é Blue Owl, depois temos aqui a FS KKR, depois temos aqui a Main, depois temos aqui a Golub, Hércules, Prospect, que é um BDC que eu não gosto bastante, mas pronto, é o que é. E afins também só para terem alguma ideia. Mas pronto, o que é o Ars Capital? Basicamente é o maior BDC do mundo focado em fornecer financiamento a empresas privadas, investimentos estruturados em empréstimos garantidos e participações a acionistas, e também conta aqui com a parceria com o grupo
Ars Management, que é o líder global na gestão de ativos alternativos. Em termos do desempenho do mercado, basicamente já conta aqui com um retorno total de 254% nos últimos 10 anos, superando vários concorrentes, e também dividendos estáveis, oferecendo um cash flow previsível aos investidores. Em termos de impacto das taxas de juros, 85% dos investimentos têm taxa variável, protegendo contra a inflação e as oscilações das taxas. Portanto, isto é importante porque, no fundo, são empresas que emprestam dinheiro com determinadas condições de pagamento. Se as taxas baixarem, a empresa poderá enfrentar uma redução no rendimento. No fundo, isto é a mesma coisa que a taxa Euribor, as taxas de juros pelo Banco Central Europeu, não é? Quanto maior as taxas, mais rendimento eles têm sobre o nosso empréstimo. Se diminuir as taxas de juros, obviamente não obtêm tantos. No fundo, é bastante similar, só para terem assim uma comparação, é assim mais ou menos que funciona. Em termos de riscos e mitigação, também conta aqui com uma diversificação em mais de 475 empresas para reduzir o risco de crédito. Neste caso, obviamente que emprestando o dinheiro há sempre a possibilidade, como é normal, de muitas empresas entrarem em default, insolvência, whatever. E obviamente distribuindo isto em várias empresas e também por diversos setores ajuda a mitigar o risco. Depois também temos aqui uma alavancagem controlada e estrutura de financiamento sólido. Agora, Ars Capital e o mercado de BDCs. O que é que são BDCs? Só para dar aqui uma introdução muito simples para vocês entenderem. Basicamente são empresas que investem em pequenas, médias empresas. Basicamente que normalmente investem em empresas com capitalizações de mercado até 250 milhões de dólares. Obviamente que isto para os Estados Unidos são PMEs, aqui em Portugal nem tanto. Também são reguladas pelo Investment Company Act de 1940 e é aqui um dos pontos bastante importantes, tipo, também para vocês terem uma noção porque é que eles pagam tantos dividendos. Porque no fundo é exigido que eles distribuam 90% dos lucros aos acionistas. Daí termos um dividend yield bastante elevado. Depois, em termos de comparação com os concorrentes, em termos de total return nos últimos 10 anos, contamos aqui com a Ars Capital. Eu pessoalmente possuo estas 4 empresas, em que, neste caso, a Main Street Capital só possui uma ação, enquanto as outras possuem mais de 1000 euros em cada uma. A RCC conta aqui com um retorno de 254%, já a EFS KKR Capital 111%, a Blackstone Security Lending 54%, também é uma empresa bastante recente, mas lá está. Depois temos aqui a Main Street Capital, mais conhecido pela Main, porque também paga de forma mensal 312%, e também as forças da ARCC, que é o seu sólido histórico de crescimento e estabilidade nos pagamentos e também a sua diversificação global e proteção contra a crise. Basicamente o que são os BDCs? Basicamente o seu modelo de negócio que é captam capital através de emissão de dívida e ações, investem em empréstimos privados, obtendo rendimentos através de juros. Vantagens dos BDCs é dividendos elevados e regulares e também alternativa de investimentos para quem procura rendimento passivo, que é o meu caso, é o meu objetivo, que eu também gosto bastante, pelo menos nesta primeira fase, aumentar o meu rendimento passivo, daí investir neste tipo de empresas. Obviamente que o perfil de investidores, não quer dizer que isto seja no sentido literal, mas lá está, é mais, normalmente é mesmo para reformados, porque normalmente numa primeira fase, apostamos mais em empresas de crescimento, em que depois obviamente temos um retorno bastante elevado sobre essas posições e vendemos para depois comprarmos empresas que nos pagam dividendos, no fundo, para depois substituir aquela, no fundo, porque nós queremos a reforma é ter uma renda passiva, não é? Substituir basicamente a rentabilidade que estamos a tirar a partir do nosso trabalho. Mas pronto, eu neste caso sou um bocadinho ao contrário, em que eu prefiro aqui ter um cash flow mais previsível. Mas basicamente é reformados investidores de longo prazo que priorizam cash flow previsível. Exemplo de um portfólio BDC. Basicamente é 50% de empréstimos garantidos de primeira linha, que neste caso, quando uma empresa entra em default, basicamente é a mesma situação aqui em Portugal, quando uma empresa entra em insolvência, existem vários patamares. Digamos
que a empresa depois vai ter que vender todos os seus ativos, depois é feito um balanço, não é? Não sei como é que isso mais ou menos em termos estruturais funcionam, mas depois um, existem entidades em que temos que priorizar esses pagamentos, não é? Temos os trabalhadores em primeiro, eu não sei mais ou menos como é que funciona aqui em Portugal, porque pensou que houve aqui umas alterações, mas o que é que acontece? Quando a empresa entra em insolvência, a primeira, portanto, um dos primeiros credores a ser pago é basicamente a empresa que fez o empréstimo em primeira linha. Portanto, aqui a ARCC está salvaguardada, por caso a empresa entre em default, será a ser a primeira a ter o seu dinheiro de volta. Obviamente, não quer dizer que consiga, a partir dos ativos da empresa, pagar tudo, mas obviamente que é uma garantia mais segura. Depois, temos aqui 30% em dúvida subordinada e outros 20% em participações acionistas, porque no fundo também os BDCs podem, obviamente, fazer o empréstimo de dinheiro e podem também exigir o seu pagamento na forma de uma parte em dinheiro, outra parte em ações, porque no fundo essas ações podem depois, a posteriori, vender ou então também ganhar, portanto, dos lucros que são distribuídos pelos acionistas nessas próprias empresas. Obviamente que isto é um exemplo, não quer dizer que em termos percentuais seja assim, mas é mais ou menos assim que um BDC funciona. Agora, o dividend yield da ARCC. Basicamente estamos a falar de um dividend yield atual nos 8,82%. Obviamente que acho que já está este dividend yield mais baixo. Em termos de histórico de dividendos, estamos a falar de dividendos extraordinários que neste caso em 2019 e 2022. Normalmente é os chamados special dividends, em que quando há uma subida de faturação e como eles têm que distribuir esse dinheiro pelos acionistas, emitem como special dividends. Isto acontece muito na Blue Owl, em que eu vou também receber um special dividend. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, Blue Owl dividendos. Pronto. Este pagamento da Blue Owl, isto é um special dividend de 0,05 dólares. Normalmente o dividendo dele trimestral é de 0,37 e eles às vezes emitem um dividendo especial. Isto não é obrigatório, não quer dizer que emitam sempre, mas quando for possível eles emitem, porque lá está, eles têm que declarar 90%, têm que distribuir 90% dos lucros. Quando superam essa meta têm que entregar de forma dividendos especiais. Portanto, é também uma das vantagens que os BDCs têm. Não é uma coisa previsível, é o que é, mas quando eles emitem, obviamente que é sempre do agrado dos investidores o receberem. Portanto, é só para vocês terem aqui uma ideia. Agora, temos aqui nos últimos 5 anos, temos aqui um crescimento médio anual de 4% e também dividendos pagos de forma consistente e crescente. Em termos de comparação de dividend yield com os concorrentes, obviamente que o ARCC é um dos dividend yields mais baixos, porque também, obviamente, que é um BDC muito conhecido, é bastante normal. Neste caso paga 8,82%, já a Blackstone Security Lending paga 11%, FS KKR Capital 12% e a Main Street Capital 6,5%. Pronto, a Main Street Capital é uma BDC que eu pessoalmente também gostaria muito de o ter no portfólio, mas lá está. Subiu bastante, mas também gostaria muito de adicionar ao meu portfólio. Em termos da sustentabilidade dos dividendos, basicamente existe aqui um elevado nível de cobertura dos dividendos e também uma expectativa de manutenção dos pagamentos, mesmo com variações económicas. Agora, que era esta parte que eu queria vos mostrar, que é os Assets Allocation. No fundo, é aqui, o exemplo do portfólio BDC, que é aqui garantias de primeira linha, que é o chamado First Lien Senior Security Loans. Depois temos aqui o Second Linear Senior Second Loans e whatever. Portanto, isto no fundo, eu já cheguei a vos mostrar. Portanto, o que é que nós queremos ver aqui, principalmente no portfólio? Obviamente que é sempre melhor
que o First Lien Senior Second, Security Loans tenha aqui uma maior percentagem, porque lá está, é a garantia que eu tenho se a empresa entra em litígio, que eu sei quando, portanto, quando depois essa empresa irá ser vendida ou o que seja, e a dívida será sempre paga primeiro a esta entidade, que neste caso é o ARCC. Já o second line quer dizer que não é a primeira empresa, as primeiras, neste caso, o que seja, as primeiras entidades a ser pagas, digamos, está na segunda categoria. Portanto, o que nós queremos, no fundo, verificar sempre é que uma elevada percentagem no first lien. Eu também vos podia mostrar, também acho que era muito engraçado, como é que funciona isto. Ai, vamos lá. First lien. Não tem nada a ver. BDC. Não. Exato, é isto. Pronto. Pronto. É mais ou menos esta tabela que nós queremos ver. Basicamente, low risk, high risk, high priority of repayment, lowest priority of repayment. Pronto, como nós podemos ver, low risk é aqui o senior debt, depois é o subordinate debt, preferred equity, common equity. Portanto, o que nós queremos ver é mais senior debt, porque no fundo é o que também apresenta menor risco. Obviamente que depois, dentro disto, existe o first, o second e whatever. Mas era mais ou menos isto que eu vos queria partilhar convosco, em que, como nós podemos ver aqui, este apresenta menor risco, em que depois podemos ver, por exemplo, aqui Preferred Equity, já em que só é 10%, em que lá está, não é uma coisa que nós pessoalmente queremos ver muito no portfólio, pelo menos não queremos, de certa forma, em que tem uma grande percentagem, porque no fundo há aqui a envolvência de uma maior exposição ao risco. Portanto, depois isto aqui no fundo é as empresas, aqui há Ivy Hill Asset Management, e depois whatever, depois isto tem mais, obviamente mais detalhes, mas é só para vos explicarem, para vocês terem aqui uma noção de como é que funciona o BDC e como é que também podemos analisar o seu portfólio. Portanto, é mais ou menos desta forma. Pronto. Agora, basicamente, alocação de ativos da ARCC, 53% em empréstimos garantidos de primeira linha, que é baixo risco, depois 19% em dívidas subordinadas, que é rendimento mais elevado, mas o seu risco já é moderado, e também 28% em participações acionistas e outros investimentos, que também têm um maior potencial de valorização. Depois, também, é como eu já vos apresentei, tem aqui uma diversificação setorial, em que eles apostam maioritariamente 23% no setor da tecnologia, 18% no setor da saúde, 15% nos serviços financeiros, 12% no consumo. E depois 32% na indústria e energia. Depois, quanto à sua gestão de risco, os investimentos espalhados por diferentes setores e empresas e também a redução do risco de incumprimento e impactos da crise. Em termos de volatilidade e avaliação, falando aqui um bocadinho da avaliação do mercado, falando aqui um bocadinho do seu preço e valor contabilístico, também podemos ter aqui uma noção a partir deste gráfico. Temos aqui 1.1 mais vezes, ligeiramente acima da média do setor, que neste caso está fixado em 1.03 vezes. Estabilidade do valor contabilístico, crescimento contínuo mesmo após crises financeiras. Em termos de fontes de financiamento, dívida não garantida a longo prazo e também créditos revolving e titularizações. Depois, em termos de rating do crédito, temos aqui, de acordo com a S&P Global, um BBB,
Em termos da Moody's, temos aqui um Baa2, que basicamente é estável, a SP Global também, e de acordo com a Fitch Ratings, temos aqui um BBB que também é positivo. Em termos de expectativas para os próximos anos, temos aqui um crescimento contínuo dos lucros e dividendos e também a estratégia de manutenção da solidez financeira. Agora, em termos de perspectivas e riscos, temos aqui uma dependência das taxas de juros. Taxas elevadas beneficiam os rendimentos, mas uma queda pode afetar os lucros. Também temos o risco no setor que as recessões podem aumentar o encobrimento, que neste caso é o mercado como está agora. Também uma menor liquidez do mercado pode dificultar a captação de recursos e também alguns fatores de mitigação, como por exemplo a capacidade de financiamento de 5,4 mil milhões de dólares, a carteira de ativos altamente diversificada e também gestão conservadora reduz impactos negativos. Depois temos aqui a citação do CEO, o Kip DeVere. Se as taxas de juros descerem, acreditamos que o valor do nosso dividend yield atrativo, bem suportado pelos lucros centrais e pelo rendimento acumulado, será ainda mais apreciativo pelos investidores. E no fundo está a ser bem traduzido pelo seu preço de ação, que tem subido bastante, pelo menos tendo em conta a metade, mais ou menos metade do ano de 2024, também em 2025, e que a ação subiu 3 dólares por ação, o que para uma empresa deste setor é bastante dinheiro. Em termos de conclusão, a Ars Capital é a maior BDC do mundo, com um histórico sólido de crescimento, tem aqui um dividend yield elevado, tornando-se uma opção atrativa para investidores de longo prazo. Também tem aqui um portfólio bem diversificado, reduzindo riscos e aumentando a previsibilidade dos lucros. Também tem aqui uma avaliação de mercado razoável, com um preço-valor contabilístico de 1,01 vezes, um bocadinho acima do mercado. Eu também, de facto, também está um bocadinho... o valor da própria ação também está um bocado caro, mas pronto, é o que é. Também o risco associado à descida das taxas de juros, mas mitigando por forte capacidade de financiamento, também uma das melhores opções para quem procura rendimento passivo sustentável, que neste caso é um dos pontos que me leva a investir nesta empresa em concreto e também neste tipo de empresas. Portanto, já sabem, podem me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Patreon, onde irei colocar este PowerPoint, se quiserem ver com mais cuidado. Depois tem aqui também as fontes de informação utilizadas, se quiserem ver mais insights sobre onde retirei esta informação e também se quiserem fazer a vossa própria análise. Foi aqui as fontes, portanto estão à vontade para utilizar esta informação da melhor forma e também deixar aqui uma notícia não, a nova campanha da angariação de fundos, que será aqui na instituição Sopro. Eu no fundo ainda não tinha formalizado, já formalizei porque já enviei um mail para a instituição, já entrei em contato com eles e a ideia será mesmo a partir da angariação de alimentos. Já contamos com algum dinheiro angariado, portanto esse dinheiro que está aqui será aqui com 78,50, será depois, possivelmente não, eu vou ter que depois ir a uma superfície, um hipermercado, o que seja, e depois irei comprar os alimentos, mas preferencialmente eu gostaria, caso vocês queiram ajudar, podem doar alimentos, podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou então pelo YouTube, como vocês quiserem, em que depois vocês podem também me entregar os alimentos, em que depois posteriormente irei entregar à instituição. Portanto, esta campanha será aqui até a 1 de Abril, portanto temos aqui mais ou menos um mês, e será esse o objetivo. Obviamente que para quem quiser ajudar esta instituição de forma direta é só entrarem aqui no site deles e também podem fazer a vossa própria doação portanto, se quiserem doar algum dinheiro e assim, o que acharem mais conveniente. Também acredito que eles gostem bastante dessa ideia. Portanto, também podem contar com mais informações no Patreon, onde também lancei aqui um post, também irá estar na descrição, portanto, se quiserem ler com mais cuidado, mais alguns detalhes. Portanto, era isto que eu queria apresentar. Depois também tem aqui o site da instituição, se quiserem ver mais alguns detalhes. Obviamente que
Eu não apresentei em concreto o que é que eles fazem, mas vou deixar isso para vocês se vocês tiverem mais curiosidade. Portanto, da minha parte é tudo. Eu espero que tenham gostado. Um bom domingo. Descansem muito. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.